Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco, o resumo do nosso estudo para novos pregadores. Esse estudo que tem acontecido na Igreja de Cristo no Brasil, na cidade de Irauçuba, todas as quintas-feiras às 19 horas. E o último tema abordado foi sobre a pregação temática, Eu vou estar falando aqui nesse vídeo sobre a pregação temática. Não vou colocar tudo que a gente falou no estudo e nem todos os pontos, para que não fique um vídeo muito grande. Mas eu quero lhe ajudar e vou direto ao ponto para lhe ajudar a, se você tiver vontade de fazer um sermão temático, você já saber como é que se faz a estrutura basicamente de um sermão temático. Primeira coisa que tem que lembrar é que o sermão temático é uma estrutura, toda a estrutura do sermão, ela é feita em volta de um tema, Então, a primeira coisa que a gente tem que ter no sermão temático não é o tema e nem a estrutura do sermão. A primeira coisa que nós temos que ter é um versículo base. Então, eu vou estar colocando aqui primeiro para você entender aí. Primeiro, o que nós temos que ter é um versículo base. A primeira coisa que temos que ter é um versículo base. Então, eu vou estar colocando aqui, versículo base. E acima desse versículo, e o versículo vai dar justamente essa base para nós extrairmos dele o tema. Então, do versículo base vai ser extraído o tema que vai ficar aqui acima do versículo, tá bom? Então, nós já temos o tema, já temos o versículo. E agora, pastor, como é que a gente faz? Agora a gente vai fazer a introdução, Temos o tema, versículo base e introdução. A introdução é o momento em que você vai aí dialogar com a igreja, a respeito daquilo que você veio fazer aí e também direcionar para onde é que vai a sua mensagem, falar um pouco da sua mensagem aí, um pequeno resumo da mensagem. Você deve abordar aquilo que o versículo está relacionado e o tema, Então nós vamos para logo depois do tema, depois do versículo base, depois da introdução, nós vamos para as pontuações, As pontuações, bem diferente da pregação textual, que todos os pontos são tirados ali do texto, geralmente o sermão temático, os pontos são tirados de o que nós chamamos de contexto amplo, que são versículos que estão em outros contextos, que a intenção do autor era falar do mesmo assunto que vai ser abordado no sermão. Você pode usar aí ou 3 versículos como base para esses 3 pontos, ou até mais pontos, se você quiser, assim desejar, ou também histórias bíblicas. O mesmo foco do assunto que você está querendo abordar e que fale também a respeito aí do tema escolhido, não sei se pela igreja, pelo um aniversário que vai ter, não sei se pelo um culto de senhoras, um culto de jovem, que é temático, as igrejas fazem muito isso, Escolher um tema para que você possa pregar. Então, você vai ter o tema, o versículo base, a introdução, agora você vai pontuar, vai fazer no mínimo, os 3 pontos aí para abordar aí os assuntos que você deseja. Como eu disse, você pode aí no contexto amplo da Bíblia, que são assuntos que falam do mesmo assunto do versículo e do tema, ou você pode pegar aí histórias bíblicas para falar a respeito dos pontos citados aí no seu sermão. E por último, você pode pegar aí alguns exemplos vividos que você viveu, ou que alguém contou para você, histórias para reforçar, dar uma reforçada ali, ou citar alguns pregadores já bem famosos, pregadores aí que estão na atualidade, ou pregadores antigos, para dar um peso maior aí ao seu sermão. Por último, você vai fazer a aplicação desta mensagem para a igreja. É pegar de um contexto bíblico e trazer para o contexto atual e fazer toda a aplicação necessária. Então, a pregação temática basicamente é isso. É um
versículo, de onde você vai extrair um tema que vai ficar acima do versículo. Você vai fazer a introdução, você vai fazer no mínimo 3 pontos, mas querendo você pode fazer mais. Depois você vai trazer histórias vividas sobre você, pequenas histórias, porque não é um testemunho, né? Mas pequenas histórias vividas, ou pregadores aí da atualidade para trazer um certo peso ao seu sermão, e depois a aplicação de todo o sermão do contexto bíblico, tirando do contexto bíblico e aplicando no contexto atual. Tá certo? Então espero que eu tenha contribuído para que você possa elaborar melhor o seu sermão no que se refere à pregação temática. Um abraço e que Deus lhe abençoe.